Que alegria ter você conosco nesse nosso episódio do Semeador Podcast. Bom, espero que você compartilhe esse vídeo, compartilhe este episódio. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa, pelo menos aqui na nossa cidade, muito conhecida, canta super bem, tem os seus clipes gravados, tem músicas gravadas e como pastor hoje, também já consagrado a pastor, mas vem há alguns anos já com um projeto bacana, um projeto lindo ali na igreja onde ele congrega, que é o chamado Seminário IBD. E hoje o nosso convidado de hoje, dando a honra com a gente aqui, pastor Carlos Eduardo, mais conhecido por pastor Carlinhos. Bom, chegou o momento de reconhecer aqueles que tornam tudo isso possível. E as empresas que você verá agora não são apenas patrocinadores do Semeador Podcast. Elas são parceiras desta missão. Cada uma delas acredita que continuar e comunicar esperança, compartilhar boas histórias e impactar vidas vale o investimento. Nosso sincero agradecimento pela confiança, pelo apoio e por caminharem conosco. Se você puder, conheça nossos parceiros, valorize quem acredita nesse projeto e fortaleça quem ajuda o Semeador Podcast a continuar levando esse conteúdo que você está assistindo de qualidade para cada vez mais pessoas. Existem dias em que tudo que a gente precisa é de uma boa comida, preparada com carinho, ingredientes de qualidade e aquele sabor que faz a diferença. É por isso que o Semeador Podcast tem o prazer de contar com o apoio da DF Delivery, seja para reunir a família, encontrar os amigos ou simplesmente matar aquela fome. A DF Delivery oferece qualidade, sabor e um atendimento que conquista desde o primeiro pedido. Faça seu pedido no site usando o cupom OSEMEADOR10 e garanta 10% de desconto. Experimente e descubra por que tanta gente escolhe a DF Delivery. DF Delivery, a pizza que faz a sua noite mais saborosa. Grandes empresas são construídas sobre valores. Toda grande operação começa com uma base sólida. É exatamente isso que a Vande Pallets entrega: qualidade, confiança e compromisso em cada projeto. Há mais de 10 anos oferecendo soluções em pallets novos, reciclados e caixas de madeira sob medida. A Vande Pallets une tecnologia, agilidade e responsabilidade ambiental para atender empresas que não abrem mão da excelência. Com frota própria, fabricação personalizada e um atendimento que realmente entende a necessidade de cada cliente, a Vande Pallets se tornou referência quando o assunto é transporte, armazenagem e logística. Vande Pallets, compromisso e qualidade com você e o meio ambiente. E você que está assistindo esse episódio aqui, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber em primeira mão todo o nosso conteúdo aqui e também deixe o seu like. E se puder, comenta aqui embaixo, dando a sua opinião, em qual momento desse podcast aqui, desse episódio aqui, você achou interessante. Deixe o seu comentário aqui embaixo para fortalecer o nosso canal. E vem com a gente. Pastor Carlinhos, Pastor Carlos, seja bem-vindo ao nosso Semeador Podcast. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão aqui presentes também. Pode posicionar mais Quero perto. agradecer aqui mais uma vez, Danilo, que é um amigo de longas datas aí e que desde sempre tem aberto espaço aí para a gente estar anunciando acerca desse projeto que Deus plantou no nosso coração e a gente tem colhido os frutos, pela glória de Deus. E glória a Deus. Para mim é sempre muito especial poder estar participando com você, Danilo, um amigo aí. E agora vamos desenrolar aí as demais perguntas que vierem e acredito que, assim como nas edições anteriores, será uma bênção novamente. Maravilha. Pastor Carlos, antes da gente entrar no assunto, do seminário EBD,
que vai acontecer nesta semana, eu queria que você apresentasse um pouquinho, você falasse um pouquinho mais quem é o pastor Carlos Eduardo, como tudo começou, na verdade, né? Veio de um berço evangélico, como a gente costuma falar, ou não? Assim, Danilo, eu nasci num lar que meus pais ainda não eram cristãos, mas a minha mãe, ela tinha conhecimento, ela sempre já ouvia, né, os programas de rádio, né, que naquela época, não sei se é da sua época, acho que não, né? Não é da eu comecei depois de um tempo, né? Da Igreja Deus e Amor, né? Então minha mãe, ela faz mais de 30 anos aí que ela é da Igreja Deus e Amor, e então tinha o foco principal, vamos dizer assim, deles era a rádio, né? O programa de rádio. Sim, então ela com certeza. começou a conhecer o evangelho através do rádio, né? Inclusive, quando eu tinha 6 meses de idade, quando a gente sofreu um acidente junto com ela lá, por isso que eu falo que a nossa vida é um milagre de Deus, né? Ela passou-se a ouvir os programas de rádios, e através do rádio, né, ela começou a conhecer a palavra de Deus, conhecer o evangelho, e a palavra foi criando vínculo, né? Foi batendo na porta do coração, vamos dizer assim, e deu fruto, a semente deu fruto, e foi dessa forma que a minha mãe encontrou Jesus, e eu não vim do berço evangélico, né? Mas a minha mãe já era serva de Deus, e eu fui conhecendo o evangelho depois, mas na minha infância eu frequentava a igreja já. Eu lembro, uma coisa que eu lembro muito é que eu dormia muito debaixo do banco da igreja lá, mas desde sempre, eu acredito mais pro período dos 12 anos que eu acabei seguindo mais, acompanhando mais o meu pai, né, e minha mãe permaneceu firme ali, orando, intercedendo, né, para que Deus fizesse uma obra, e Deus fez uma grande obra na minha vida, posso dizer assim. O pastor falou de dormir embaixo do banco. Eu nunca fui de dormir, mas tem muitas igrejas hoje que tem isso, né? Tem até uns colchãozinhos, né? Uns colchonetes para as crianças, né? Eu não peguei, eu comecei a vir, eu também não vim do berço evangélico, mas com 6 anos de idade foi quando minha mãe se converteu, e eu tinha 6 anos de idade, foi quando minha mãe se converteu, né? Então, de 6 anos para cá, de idade que eu tive, mas eu não tinha costume de dormir, porque eu sempre gostei de música, né, desde criança, então ficava fascinado com a bateria, com os instrumentos, né, então ficava acordado. Mas o pastor falou sobre dormir, né, debaixo do banco, e tem igrejas hoje que tem, sim, os colchonetes aí para as crianças, modernizou, né, ficou mais gostoso, né, sim. Ficou melhor. Pastor, mas como o pastor disse, dos 12 anos, né, que mais ou menos que o pastor já começou mais a entender, começou mais a vida cristã, né? Qual que você acha que foi a maior dificuldade na época de nessa idade entrar para ter uma vida mesmo, né, de cristianismo, né, uma vida era mais difícil na época, ou hoje em dia é mais complicado? Eu acredito que hoje é mais complicado, está mais no tempo de hoje, né? É que nesse período, vamos dizer assim, não eu afastei da igreja, né? Eu frequentava a igreja, mas não servia a Jesus. E aí eu acredito que fui acompanhando mais o meu pai, e eu quase fui jogador de futebol, né? Não sei se eu já contei isso. Mesmo, tem essa história. Verdade. Eu não costumo muito falar assim que eu era bom, né? Eu prefiro que os outros falem que era bom no que eu estava fazendo. Sim, mas para falar que quase seguiu carreira, sim, era bom demais. Sim, jogava bem, jogava futebol, né? E eu me lembro que quando chegou o período de conversão, vamos dizer assim, teve todo um processo, vamos dizer assim. Minha mãe sempre orando para que Deus salvasse a mim, também a minha irmã. Eu me lembro que nos 17 anos, quando foi o período que eu perdi meu pai, né, que foi para 17 para 18 anos, que eu lembro que alguns meses anteriores, Deus sempre falando com a minha mãe na igreja, né, através usando os servos dele, né. Por mais que hoje você vendo aqui a forma que Deus fez, às vezes não é a forma que você aceita, sim, mas Deus tem os seus meios de trabalhar, né. Na 1:3 vai dizer que
o Senhor tem o seu caminho na tempestade e na tormenta, né? Então, Deus tem os seus caminhos, e os caminhos deles são mais altos do que o nosso. Então, a gente não entende muito a forma de Deus trabalhar, mas a gente entende que Ele é soberano, a vontade dele sempre é feita. Exatamente. E a gente, como recebe Ele não apenas como Salvador, né? E Senhor, porque eu costumo dizer que a gente vive em um tempo que as pessoas recebem Ele apenas como Salvador. É verdade. Só Esquece que o Senhor tem o senhorio. Senhor. Porque a partir do momento que eu recebo Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu entendo que não é mais do meu jeito. Uhum. Eu tenho um Senhor, então eu tenho que me reclinar, né, sobre a sua soberania. Exato. Então ele é soberano. E aí eu me lembro que nesse período de 17 para 18, que eu estava naquela fase vamos dizer, do auge da adolescência no futebol, e que era o progresso, né, que é gradativo, né? E aí veio essa fatalidade, vamos dizer assim, a forma que ocorreu com meu pai, né, essa perca, e Deus sempre usava assim para falar aos servos com a minha mãe, que Deus ia tocar naquilo que eles mais amavam, né, que é os filhos, para que eles se aproximassem de mim, né? Porque aquela expressiva que a gente usa desde sempre, né, que a gente escuta na igreja, que aquele que não vem pelo amor vem pela dor. Sim. Por mais que não seja uma expressiva bíblica, né? Não, porque as pessoas falam, tá na Bíblia. Não. Quando não, na verdade não tá. Mas eu acredito que é um meio que Deus se utiliza ou trabalha para trazer, para se aproximar aos que pertencem a Ele. Exato. E aí eu me lembro que nessa fase, eu me lembro que no dia que eu tinha decidido me batizar na igreja, após ter perdido meu pai, eu me lembro que parou um carro na porta de casa e o rapaz veio para buscar eu para jogar futebol. E ele havia prometido para o meu pai que ia ajudar eu seguir essa carreira, vamos dizer assim. E aí eu me lembro que a minha mãe ficou na espreita na porta, só observando qual seria a minha resposta, né? Sim. Se eu se eu serviria a Jesus ou se eu seguiria a carreira. Só que daí eu já tinha me decidido, eu tinha tomado uma decisão em servir a Jesus. Aí passou mais alguns meses para frente, eu me batizei, no dia 19 de maio de 2002, né? Que foi o mês que eu batizei. Minha esposa fala que eu sou bom de data, né? Eu tô prestando atenção aqui, você falar aqui, o rapaz guardou a data. Eu só lembro a idade que eu batizei, a data. A data, sim. Então foi desde então, desde 2002, a época eu me converti em outubro de 2001, mas 2002 foi o batismo. E desde então até 2026, dia 24 de julho, estamos aqui participando desse podcast aí. Que bênção, pastor Carlinhos. Olha, o pastor falou de data, que o pastor é bom, a esposa é boa também. Sim. Né? Porque aqui na igreja tem um costume assim, na igreja que eu congrego, que quando o pastor pergunta a data de aniversário de casamento, ele olha pro marido primeiro, né? E aí, lembra a data? O marido olha, esquecer a data. E pelo jeito o pastor é bom de data mesmo, né? Eu fui guardar o aniversário de algumas pessoas por causa de alguns eventos que aconteceram no mesmo dia. Daí sabe, agora dá para guardar a data. Sim. Né? Não sou totalmente esquecido, mas dependendo da situação, difícil de guardar, hein? Sim. Pastor, depois dessa caminhada, desde lá da adolescência, né, até hoje, qual o conselho que você daria para você lá atrás? Não sei se o pastor vai entender a pergunta, mas a questão do seguinte: já viu aquela expressão assim, se quando eu tivesse tantos anos, se eu soubesse o que eu sei hoje, seria diferente, eu não precisaria passar. Qual conselho você daria lá pro Carlos, lá dos 18 anos, 17 anos, com a experiência que você tem hoje? Eu poderia dizer assim, Danilo, você falar pro eu meu, né? Isso. Pro eu de 18 anos. Algumas decisões eu teria abortado, vamos dizer assim, porque evitaria o sofrimento, transtornos, mas no nosso presente, que eu daria para o adolescente de hoje, que se ele pudesse viver para Cristo de forma intensa, vamos dizer assim, porque hoje,
qual que é a ideia do adolescente ou do eu 18 anos? Vou aproveitar a vida. Porque parece que a gente está nessa fase de 15 para 18 anos, não vê a hora de chegar a 18, né? Não sei se você já conviveu com pessoas assim, nossa, eu quero comprar 18, e aquela loucura, quero tirar a carta. E aí você vai encontrar essas pessoas com 30, 35, depois, nossa, já estou com quase 40. E aí parece que a expressiva é de um arrependimento que bateu. Mas lá atrás, querendo apressar as coisas. Então, o conselho que eu deixaria é não apresse as coisas. Viva um dia de cada vez, um passo de cada vez, porque a gente não sabe o que está mais à frente, o dia de amanhã. Exatamente. E, biblicamente, o amanhã não pertence a nós, não é isso? Nós temos que viver um dia de cada vez e, por que não, tomar as palavras aconselhadoras de Tiago, na sua epístola, que se nós formos projetar, se Deus permitir, se Deus quiser, o amanhã chegará na minha vida. Então, esse é o conselho que fica. Viva intensamente um dia de cada vez. De cada vez. Tá aí. Eu falaria a mesma coisa. Se fosse para mim falar pro meu eu também, lá de 18 anos, lá atrás, 17 anos, né? Danilo, não precisa se preocupar tanto com isso agora, né? Viva a sua idade, o seu momento, né? É engraçado, né, pastor Carlos, que tem crianças que elas demoram a ter uma mentalidade mais madura. Não sei se seria a palavra madura ou se seria a palavra assim, uma mentalidade mais adulta. Tem crianças que elas demoram, mas tem crianças que elas, de novinha, elas já querem ter uma postura como adulto quase, né? Sim. E eu fico olhando às vezes essas crianças que têm essa postura assim de querer ser adulto já, e eu fico olhando pensando assim, não façam isso. Sim. Viva a sua idade, viva o seu momento ali, porque depois que o pastor falou, chegando perto dos 40, eu já estou na meia caminhada para chegar nos 40. Né? Tá novo ainda. Novo, 34. Tá novo. Esse ano faço 35. Mas você já fica assim, caraca, 34 anos, 35. Ou seja, se a expectativa de vida de 80, 90 anos, estou quase na metade. Quase na metade do caminho. Exatamente. E você fica pensando assim, poxa, eu podia ter aproveitado mais lá atrás. A minha filha, eu falo isso direto com minha filha. Falo para ela assim, aproveita a sua idade, o seu momento. Não se preocupe em querer ser adulta agora. Se preocupe em ser você na sua idade, porque você vai sentir falta. Ela fala assim, um dia, já logo a gente volta no assunto, mas ela fala assim, de escola, eu brinco com ela. Fala, Elô, saudade de escola, esses dias tá de férias, né, de escola? Hã? Saudade de escola? Não. Falei, por quê? Eu queria estar trabalhando. Eu olho pra ela, o Carlos já deu risada ali, ó. Vem trabalhar aqui, né, Carlos? Queria estar trabalhando. Mas por quê? É porque pelo menos trabalhando eu ia receber. Eu falo assim pra ela, e eu olho pra você e eu penso, poxa, se eu estivesse na escola, com a mentalidade que eu tenho hoje, sim. Com a mentalidade que eu tenho hoje, com a bagagem que eu tenho hoje, se eu estivesse na escola eu ia aproveitar, eu falo pra ela. Eu ia aproveitar a escola. Sim. E eu falo, você vê como que é as questões, né? É como o pastor disse, às vezes atropelar, né, a questão do momento. Sim. Né? Então ela, na idade dela de 11 anos, já querendo ser adulta, e eu na idade de adulto, poxa, se eu voltasse, não tem essas preocupações que a gente tem de adulto. É arrependimento de viver a vida que eu vivo hoje? Não, mas é a questão de aproveitar o momento. Sim. Não é verdade? É uma mentalidade diferente hoje. Diferente que talvez você conseguisse colocar lá nos 18 anos, alguns posicionamentos, algumas atitudes seriam diferentes. Exatamente. Estive com o líder de jovens, um grande amigo, Jefferson de Paula, da IBNA, da Igreja Batista Nova Aliança. Ele lançou um livro chamado Deuteroquê, que fala sobre Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, e ali é onde, como se fosse Moisés, desse todo o resumo de todas as leis de Deus, ensinando o povo
ensinando a próxima geração, né? Sim, sim. E o nome do livro é Deuteroquê? Preparando a próxima geração. Uhum. E ele falou sobre isso, né? Num dos episódios do Semeador, ele falou sobre isso, sobre a questão de você preparar a próxima geração. E o que a gente fala aqui hoje, dessa mentalidade de voltar aos 18, não dá pra gente voltar. Mas dá pra gente preparar a nossa próxima geração. E é importante isso. Eu não me lembro, você tocando nesse ponto, eu não me lembro exatamente a referência bíblica agora, mas eu sei que é dentro do livro de Juízes, em que houve uma falha, vamos ver, de passagem de bastão, vamos dizer assim. Isso. Que houve uma geração que não conheceu a Deus. Então, você subentende que houve falha na transição. Na transição. Então, você trazendo esse momento importante da importância hoje dos pais passar as instruções, os ensinamentos para os filhos. E uma das maiores dificuldades que existe hoje é o discipulado. Porque o discipulado ele é mais trabalhoso, mais difícil, mas é importante porque para que a próxima geração dê sequência, até porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar. Então, o dia de amanhã não pertence a nós, como a gente já falou. Então, ter esse pensamento de se preparar a próxima geração, deixar um legado. Deixar um legado. E a melhor forma de você instruir, ensinar alguém é através do exemplo, né? Pastor Silas Malafaia, eu sempre faço menção dessa frase dele, que eu, lá no meu início de fé, eu ouvi ela e eu trago essa frase, eu guardei ela, né? Que a melhor forma de você instruir alguém é através do exemplo, que as palavras elas passam, mas o exemplo permanece, o exemplo fica. Exato. Então é a questão do legado. Né? Que legado a gente vai deixar quando amanhã, se a gente não for arrebatado, né? Se o Senhor nos levar antes. Levar antes, né? Que legado que a gente fica. Verdade. Que quando for tocado o nosso nome, que as pessoas vão lembrar. Então a importância de transição, né? Instrução para a próxima geração. E tocando nesse assunto, pastor, de transição, de legado, preparar a próxima geração, é o que a gente vai falar agora. Seminário EBD. Sim. EBD, Escola Bíblica Dominical, né? Então. É importantíssimo, né, as igrejas ter a escola bíblica, né, como ensinamento da palavra de Deus, embora as pessoas têm um pouco interesse, muitas das vezes, de querer aprender da palavra de Deus, e a Bíblia já fala que o povo de Deus pereceu por falta de conhecimento. Exatamente. De conhecimento da palavra de Deus. Mas ali, a igreja de vocês, a AD Capivari, na sua pessoa, na sua direção, tem tido um trabalho exemplar de escola bíblica. E a gente falando sobre essa questão, qual foi a visão que você teve de, além de escola bíblica, criar-se uma festividade praticamente, que é o Seminário EBD? Como que foi essa ideia de, poxa, vamos fazer uma festividade na escola bíblica? Vamos fazer? Porque nenhuma igreja faz, mas vocês fazem, né? Então, desde sempre, assim, me converti em 2001, né? Outubro, como disse, outubro de 2001. E eu me lembro que, quando você usa aquele termo, eu tenho sede de Jesus, sede por Jesus. Eu me lembro que eu me converti, por exemplo, num sábado à noite. E aí eu perguntei, vai ter culto quando? De novo e tal. Amanhã cedo, domingo de manhã, que as igrejas, pelo menos as assembleias, vamos dizer assim, elas costumeiramente têm os seus cultos de EBD, porque é considerado um culto, né? Isso, de ensino, mas é EBD. É de domingo de manhã, que é desafiador, vamos dizer assim. Puxa vida. Porque qual que é a mentalidade? Nossa, eu acordei essa manhã inteira, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Hoje eu vou estender. Sendo que a EBD começa às 9, então mesmo que eu dormir até mais tarde, eu aprendi a dormir até umas 8. Exato. Mas eu vou para EBD. Não. E aí eu lembro que, não, amanhã vai ter EBD. Eu fui lá. E aí eu me apaixonei por aquele ali, porque eu comecei a frequentar e vi a importância da instrução, do discipulado, de você ser alimentado pela palavra de Deus. E a EBD não é igual a um culto, né? Que vai surgir uma dúvida e você não pode interromper o mensageiro numa pregação, um culto de domingo, não tem como. né?
Mas na IBD, sim, se surgiu uma dúvida, você perguntava ao professor para ser sanada aquela dúvida, tirar a sua dúvida. Então, aquilo ali foi tomando uma proporção, né? Eu fui gostando, tomando gosto, vamos dizer assim. E desde sempre, então, eu sempre fui aluno de EBD, né? Sem antes mesmo ser superintendente de EBD, né? E aí, passou-se os anos, eu acabei participando da superintendência de EBD, então aquilo ali foi sendo alimentado mais, agregando mais. Então, aí você passou a ser o gerente da EBD, vamos dizer assim, sim, usar esse termo para gerenciar aquilo ali. E aí eu me lembro que, assim que eu fui para a AD, né, Capivari lá, eles não tinham a IBD, o culto de EBD, vamos dizer assim, era mais teologia, mas era um período que teve até acabar as apostilas, as matérias. E aí eu conversei na época com o pastor se a gente podia dar sequência, o porquê, né? Mesmo que eu não estivesse na frente. Sim. Né? Dei a sugestão, porque eu dei a sugestão, mas não porque eu queria estar na frente. E aí os pastores introduziram a IBD e deu-se sequência, não sobre a minha superintendência. E aí eu me lembro que falei uns 2, 3 anos, acho que eu assumi a superintendência da IBD lá, mas em 2021, que foi ano de pandemia, que daí nasceu o projeto de seminário. Falei, por que a gente não faz uma comemoração? Um aniversário, todos os departamentos têm. Aniversário da Seguração, jovens, crianças. Por que a gente não faz o seminário da IBD? E aí, a princípio, né, acho que eu já falei nos primeiros anos, né, porque a gente está no sexto já, sim, né? Inicialmente era algo, uma tentativa, vamos dizer assim, ver se vai dar certo. Aí a gente implantou, o pessoal gostou e já estamos chegando na sexta edição para comemorar isso. Sexta edição. O tema dessa edição é o Salmos 15, né? O tema dessa edição é o Salmos 15, ó. Características do verdadeiro cidadão dos céus. O ano passado teve também a edição aqui do Seminário EBD, quinta edição, também, que o tema... E ajuntem homens, mulheres e crianças para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor. Deuteronômio 3, 12, que geralmente é exatamente Deuteronômio. Mas nesse Seminário EBD, que vai acontecer nessa semana, 22, 23 e 24 de agosto, sábado, domingo e segunda, né, todos os dias, sábado, 19 horas, domingo, 18h30 e segunda, às 19 horas. Né? Tem alguns convidados aqui, ó. Presley Camargo, Esther de Freitas, Patrick Franco e Pastor Carlos Duarte. Você vai estar ministrando nos dias, no domingo ministrando no domingo. Para que pudesse chegar nessa questão de se fazer o seminário, né? De fazer o seminário e chamar os convidados, porque como que é a liturgia do culto nesses dias de seminário? Eu lembro que acho que teve em uma das edições, eu acho que eu nem vou me arriscar a falar, mas teve algo diferente além de culto, se eu não me engano. Parece que teve algo de bolo, de final, alguma coisa assim, não teve durante o dia. Eu tenho uma recordação de alguma coisa nesse sentido, ou pode ser que eu estou fazendo confusão. No culto, assim, em si? Acho que era no culto em si, né? Mas vocês, além dos convidados que vêm, tanto para cantar e pregar, né? Vocês fazem algo a mais para estimular as pessoas, não fazem? Isso. Em questão de sorteios, né? Em sorteios. Em questão do bolo, que acho que você trouxe a memória, coisa boa, né? Coisa boa. Foi uma surpresa, na verdade, fizeram para mim lá, porque é exatamente próximo à data que é comemorado o aniversário do seminário, é o meu aniversário também. Era isso aí. Então eles juntaram o útil ao agradável, né? Só que... Eu estava nesse dia lá, por isso. Acho que foi ano passado. Foi ano passado. Camiseta laranja. Isso mesmo. E aí fizeram essa surpresa lá, só que eu não estava por dentro, entendeu? Então a minha esposa nos bastidores lá, trabalhou com os irmãos, foi uma sugestão do nosso pastor lá, o pastor Fernando. Sim. E aí juntou o pessoal lá e acabou fazendo aquela surpresa para mim lá, que foi bastante agradável. Com certeza, é muito bom. Sim. Muito bom. E em relação
ao sorteio de livros, né? E o ano passado a gente ganhou alguns brindes a mais, assim, no sentido assim, por exemplo, vamos exemplificar aqui. Entrou um patrocinador com a gente, que é o Marquinhos da Top Ternos, que aí o ganhador, ele ganhava uma compra, não vale compra de R$100, vamos dizer assim. Sim. Aí ela pega uma gravata e uma camiseta para se usar. Legal. Então, e um dos objetivos principais do evento também é o sorteio de livros, para incentivar a leitura. Acho que nos anteriores eu sempre venho batendo nessa tecla, né, falando que é uma das propostas do evento, né, para que se abandone um pouco telas, né, porque hoje, na sua maioria, não todos, né, mas na sua maioria, o pessoal tá muito focado em telas, né, tela só rolando. Né? Então esse é um dos objetivos do evento, para que a gente deixe um pouco de lado a tela e volte um pouco à leitura, né? Porque a leitura é importante, porque para a gente não se limitar, vamos dizer assim, apenas ao que a gente está ouvindo, né, nos altares, porque a partir do momento que eu só ouço, mas eu não leio, eu posso ouvir uma palavra errada, uma heresia, e acreditar nela. Só que desde o momento que eu não tenho conhecimento, não detenho ele, tudo que me vem à mesa, eu posso comer. Pode comer, exato. Então um dos objetivos incentivar a leitura. Incentivar. Né? Então, que seja um ponto de partida, um livro, para que você vá para o principal deles, né, que é a Bíblia. Né? O pastor Benedito, da nossa igreja Chegada de Cristo, ele comentou comigo essa semana que ele tem mais de 100 livros na casa dele. Mais de 100 livros. Ele falou assim: rapaz, eu tenho mais de 100 livros, Danilo. E hoje em dia, com essa era digital, o que a gente faz, né? Aí eu olhei pro pastor e falei: pelo amor de Deus, não faz nada, guarda os livros. Continua com os livros. Aí ele falou: olha, no computador eu tenho mais de 2.000 livros de computador, livros digitais. Aí eu olhei pro pastor e falei assim: pastor, pode falar o que quiser, mas ninguém tira o prazer que o livro nos dá de você pegar o material na mão. Sim. Você sentar confortavelmente aqui, né? Eu gostava muito de ler na rede, deitadinho na rede ali, lendo. Nossa, tá muito. Na casa até que eu morava na outra casa, aí quando a gente foi para essa casa agora que a gente tá, ainda não coloquei ainda lá o ganchinho, mas já estamos fechando a garagem para que a gente possa pôr o ganchinho ali, já tem um cantinho da rede lá. Mas assim, não tira esse prazer de você pegar um livro, você folhear o livro, o cheirinho do livro. Sem contar que tela, eu também tenho livros digitais aqui, só que é tela. Isso daqui faz um mal para a vista da gente, enquanto o livro não. Não é verdade? Então, gente, vamos focar em algo que não faz mal. Tem um livro, eu tenho alguns livros, até eu falei para o pastor Benedito na época, no dia, eu falei para ele assim: pastor, tem mais de 100 livros? Tenho. Eu falei: eu tô perto do pastor já. Aí ele olhou, já sabe que ia vir uma zoeira, alguma brincadeira, né? Eu falei assim: eu tô nos 10%. Nos 10% que o pastor tem de livro, eu tô tendo. Mas o livro ele desperta pra gente assim algo diferente do que você pegar a tela, um tablet ou um computador para você ler. E tocando nessa parte de livro, eu tenho revistas de EBD desde 2001 ainda, guardadas lá. Olha. Porque quando eu preciso fazer uma busca, né? Sim. Uma pesquisa, um rastreio, assim, dependendo do assunto que você quer estudar. Então o pessoal vai, você guarda, de 2001, jogou, descartou? Não. Eu tenho lá, e é prazeroso quando você pega assim, olha, se você escreveu o nome quando você começou lá, 2001. Revista de EBD 2001, então tá tudo lá, até hoje. Que benção. E falando dessa questão da EBD ainda, pastor, como que faz hoje em dia para estimular essa galera, o pessoal, a ler? Porque a gente está falando de livros. Sim. Mas a Bíblia é insubstituível. Sim. Até é importante a gente frisar isso. Exatamente. Porque você pode ler livros de leitores, de grandes homens aí que escreveram livros. Pode também
usar os livrinhos de estudos do seminário, da sua escola bíblica, da sua igreja, tudo, mas você não pode substituir. Eu já estou lendo o livro, não preciso ler a Bíblia, não. Porque a Bíblia é um manual de vida. O livro é um complemento, porque ele vem trazendo um complemento, às vezes, de algo, de algum ponto da Bíblia, de alguma coisa, de alguma visão. E como fazer com que esse pessoal hoje... acredito que você tem experiência aí na sua igreja de fazer com que o pessoal participe da escola bíblica e tenha esse desejo de ler. Como que você faz? Tocando nesse ponto do livro, o livro, na verdade, é um reforço. Né? Um reforço. Nunca pode ser invertido os valores aí. A Bíblia é a fonte principal. O livro é um suporte, vamos dizer assim. Sim. Nunca o inverso. Eu sempre costumo dizer, nunca o inverso. Nunca. Nunca pode. A Bíblia sempre tem que ser a fonte principal. É importante ler livros, né? É importante, até porque os livros é uma visão que eu tenho. Vamos supor, se eu fosse escrever um livro, é uma interpretação que eu tive. Agora, a Bíblia não, ela é a fonte principal, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Todos os livros da Bíblia são inspirados e ela não contém erros. Exatamente. Ela é, como diz um amigo meu pregador, ela é inerrante, né? Infalível, né? Então, a Bíblia ela não falha. Então, a gente nunca pode alterar os valores, inverter. Exatamente. E a gente sabe que a área de ensino é desafiador. Eu acho que hoje, não na sua totalidade, mas na maioria dos ministérios, vamos dizer assim, igrejas, você trazer a pessoa para o ensino. Porque você vai olhar os trabalhos que são minguantes, não sei se é o seu termo correto a ser usado hoje, não só... não é uma coisa só nossa, né? Sim. Mas meio que na sua maioria, não na sua totalidade, é um desafio de diversas igrejas, que é a área da oração, né? Culto de oração e o de ensino. Só que você vai perceber, com o decorrer do tempo, que são os trabalhos mais importantes da igreja em si. Porque certa feita, eu não me lembro o nome do escritor, pode ser que eu erre o nome dele, mas não sei se eu não me engano é o A.W. Tozer. Foi feita uma pergunta para ele, certa feita. Para o pastor, qual asa dele é mais importante? As duas são. As duas. A mesma coisa a oração e o ensino. As duas é importante. Exato. Porque um pássaro não consegue voar com apenas uma asa. Ele vai ter muita dificuldade. Então, trazendo, exemplificando assim, a importância, palavra e oração. Tem que se ter equilíbrio. Eu não posso ser muito fanático a ponto de achar que eu não preciso estudar. Eu sou fanático, não preciso estudar. Então tem que tentar encontrar, vamos dizer assim, esse ponto de equilíbrio. Né? E aí, o pastor falou uma coisa, o pastor Jerusino falou aqui num dos nossos episódios aqui, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A questão de oração que ele estava falando. Sim. E é esse ponto de equilíbrio que você está querendo dizer na questão da oração e na questão bíblica, né? Que é o conhecimento. Porque a Bíblia fala orar e vigiar, né? Para a gente vigiar, a gente precisa ter um conhecimento para vigiar, para a gente fazer uma vigilância, né? Uma pessoa, quando ela é vigilante, ela estuda para aquilo. Os pontos importantes da vigilância que ele tem que ter, né? Sim. E a Bíblia fala orar e vigiar. Ou seja, a gente tem que ter uma vida constante de oração, como você falou, achar esse equilíbrio. Não ser só aquela pessoa de oração, mas para acontecer qualquer coisinha já sair murmurando, já sair estourando, né? Falando português aberto aqui. Ou não ser muito aquela pessoa que tem medo de tudo, né, querendo ser vigilante em tudo, mas não tem oração. Sim. Né? Então é esse ponto aí que o pastor falou agora, que todos nós temos que achar, né? A oração e a vigilância. A oração é o quê? É a conversa nossa com o Pai. É buscar o crescimento espiritual com o Pai. E a vigilância é a palavra. Exatamente. A palavra de Deus. Jesus até fala com os discípulos, né? Vigiai e orai. Porque, vamos supor, eu oro muito, mas eu não vigio. Então
primeiro, eu vigio e aí eu oro. Então, eu falo trazendo essa importância, né? Porque há necessidade de tentar encontrar esse ponto de equilíbrio, para que eu não possa, até em relação ao inimigo da nossa alma, que é o diabo, eu não posso nem superestimá-lo, a gente não pode incorrer nesse erro de superestimá-lo a ponto de eu ter medo. E também eu não posso subestimá-lo. Eu tenho que saber que o inimigo tem poder. Né? É claro que a gente é sabedor que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, tem todo o poder, detentor de todo o poder. Só que, por exemplo, às vezes eu subestimo, né, o inimigo, né? Eu vou pisar na cabeça dele, mas eu não estou preparado. Eu não tenho comunhão com Deus. Eu não tenho intimidade com Deus a ponto de eu poder me expressar dessa forma. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Nem superestimá-lo a ponto de eu ter medo de tudo. Porque eu penso assim, eu sirvo um Deus que governa todo o universo, né? O pastor Hernandes Dias Lopes cita, né? É uma frase que eu trago comigo também, costumeiramente você vai ouvir falar isso aí, e Deus ele está sentado na sala de comando do universo, né? Então, se eu sirvo a um Deus que ele é soberano, que ele governa todas as coisas, eu não posso superestimar, né, o inimigo da minha alma a ponto de eu ter medo. Eu sirvo a um Deus que ele já é vencido, né? Já é decretado que ele é vencido. Exatamente. Mas eu também não posso subestimar, achar que ele não tem poder, porque ele é atuante. Porque se a gente exemplificar, né, naquela questão, eu vou pisar na cabeça dele, não é isso? Só que aí você vai pegar um exemplo de que o diabo lutou com o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, que é o anjo guerreiro. O Senhor te repreenda, a expressão que o anjo usou quando ele estava lutando a respeito do corpo de Moisés. O anjo Miguel, que a gente conhecido como anjo guerreiro, ele disse dessa forma, né? O Senhor te repreenda, Satanás. Então, não subestimar e também não superestimar, tentar não incorrer nesses erros. Exatamente. Um ponto importante, né, que você entrou agora, Carlos, a questão lógico que não é o foco, mas acredito que o seminário, não só o seminário, mas o estudo bíblico que vocês têm, eu já vi pastor falando que a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Sim. Você tem que saber o que ele é capaz. Você tem que saber das armas que ele pode usar. Até tem um livro que eu já cheguei a ler, que eu gostei muito, que é o Mais Esperto que o Diabo. Não sei se já ouviu falar. Esse livro é de Napoleão Hill. Ele pega esse livro, é como se ele tivesse uma entrevista com o diabo, né? E como se o diabo abrisse para ele tudo que ele faz, qual que é as maiores artimanhas que ele usa, qual que é as maiores armadilhas, as maiores ferramentas. Então quando você começa a ler esse livro, você começa a entender que tipo, ele tem muito poder, sim, para muita coisa. E muitas das vezes a gente às vezes cai em uma coisinha ou outra dele, sim, por falta de conhecer, de saber que aqui é uma artimanha do inimigo. Então a gente tem que conhecer o inimigo nosso para que a gente possa combater, né? E como você falou, a gente não pode superestimar ele também. Não estou falando aqui em questão que ele é poderoso, não, porque a gente serve um Deus que é muito poderoso, sim, como você disse, o próprio anjo falar para ele assim, o Senhor te repreenda. Mas a gente também não pode subestimar ele. Exatamente. Eu sirvo um Deus que pode todas as coisas, estou tudo de boa, estou tranquilo, né? A gente não pode ter essa questão também. Então, a vida do crente não é um morango. Falando essa frase, a vida do crente não é um morango. Porque a gente tem que estar constantemente em vigilância, além de estar em oração. E a vigilância é aprendendo da palavra de Deus. Não é verdade? Paulo vai dizer que as nossas armas são poderosas em Deus, né? Em Deus, né? Exatamente. Pastor, falando ainda do seminário EBD, 6ª edição 2026.
quais as expectativas para esse seminário? Além do pastor falar das expectativas, eu queria que o pastor também retratasse algumas experiências dos que já aconteceu, né? Para que o pessoal em casa aí, possa ter uma noção que, tipo assim, não é apenas um culto, não é apenas uma comemoração, mas que Deus age, que Deus faz algo também que já aconteceu. O ano passado, a gente viveu a primeira edição Kids, não sei se você recorda. Verdade. E foi um marco para o nosso seminário, vamos dizer assim, porque a gente agregou, né? A gente tirou, assim, um dia específico dos adultos, né? E ingressou o Kids ali, em conjunto, né? E ali a gente viveu um momento bem, vou usar um termo aqui, extraordinário, que é a forma que Deus atuou na vida das crianças naquele dia em específico. E não somente na vida das crianças, mas também dos pais. Em que a gente pôde sair dali bem impactado pelo que Deus fez, as promessas que Deus fez na vida das crianças, dos envolvidos que estavam ali. E a gente, de lá para cá, aproximadamente já vai um ano, a gente percebeu o atuar de Deus na vida dessas crianças. A forma que eles vieram se desenvolvendo, a forma que Deus vem usando elas cada dia. Eu me lembro de uma experiência que a gente viveu já, você tocou nesse ponto de experiência, já no primeiro também, não sei se você lembra, se você recorda, ou se eu já falei nos outros anteriores, que a gente vivenciou um milagre no sentido assim, a gente estava com muita dificuldade de recursos, vamos dizer assim, porque é um departamento que eu costumo dizer lá na igreja, que é os integrantes é um conjunto menor, vamos dizer assim, no sentido assim, é uma diretoria formada por 6 pessoas hoje, então não se trata de, às vezes, um departamento de jovens, por exemplo, um exemplo que tem muito mais pessoas. Tem 70 pessoas. Vou exemplificar isso aí. Se você falar com um jovem assim, ó, pessoal, hoje, esse mês, cada um vai dar 10 reais. Se todos cumprirem, são 700 reais. Sim. Aí você pega assim, é um grupo com 6 integrantes. Então já é mais desafiador. Com certeza. Mas graças a Deus, Deus tem preparado bastante patrocinador que tem ajudado. E eu me lembro do primeiro, que a gente estava muito preocupado nessa parte financeira, porque eu costumo dizer, vou exemplificar, você vai trazer um pastor lá de São Paulo para palestrar, e o que a gente vai receber é riqueza da parte de Deus que vai ser levado para a vida toda, né? Você costuma dizer isso lá, é coisas que você vai receber e você vai levar para o resto da sua vida. E aí a gente muito preocupado, como que a gente vai fazer, né, para sanar a gente não alcançou o total de recursos para cobrir o evento todo. E aí no primeiro dia, eu lembro que o pastor que veio de São Paulo, né, terminou o evento, né, aí ele falou com o menino lá, que é o responsável da tesouraria do departamento da época, e aí ele terminou o culto, e o menino falou, pastor, isso aqui é uma ajuda pro senhor, o senhor veio lá de São Paulo, a despesa do senhor. E aí o pastor olhou para ele e falou, Deus mandou eu ofertar essa oferta hoje aqui para vocês. Então ele não quis pegar a oferta, mas porque no caminho Deus falava com ele, essa oferta Deus mandou para estar aqui hoje. Olha só. E aquele ele trouxe um alívio no sentido assim, porque para quem vai só chegar e participar, Danilo, para que você já organizou eventos. Sim. Então quem organiza eventos sabe a dor de cabeça que é, né? Preocupação muito grande. A preocupação de você cumprir com as obrigações, né? E agora para quem vai chegar só participar, desfrutar, né, daquele momento, né, já é muito diferente. Mas então quando ele se posicionou dessa forma, para nós foi um milagre que Deus fez, porque Deus sabia da nossa preocupação, né, o que nós estávamos pensando, preocupados se atingir o objetivo ou não, né? Mas a gente vivenciou isso aí já no primeiro, e aquilo ali foi um sinal, vamos dizer assim, que Deus mostrando que ele estava no projeto, né? Que nasceu lá na pandemia, eu falei para você, a princípio, né, tentativa. Então a gente viu esse milagre nesse dia, e agora, já na expectativa, a gente já está na sexta, e a gente está na expectativa desse ano, né? Não sei se você conhece, já viu na rede social o pastor Presley Camargo, pessoal que
tem sabido, né, que ele vai participar nesse dia aí, já tem se manifestado, né, vai estar participando. Sim. Porque é um teólogo, né, um conferencista que está bem aí em alta, vamos dizer assim, nas redes, né, no Instagram aí. E quando a gente, minha esposa, na verdade, no ano passado conheceu ele através das redes sociais, e ele não estava tão em alta assim na época que se fechou com ele, sabe? Fechou com ele. E agora, vamos dizer assim, a gente terminou o seminário no passado, e aí já entrou em contato com ele e fechou. Aí quando chegou dezembro, ele começou a ficar em alta, a ponto de ele participar de um podcast, né, com o César Cavalcante. Vocês conhecem o César? Sim. E aí o César perguntou para ele: Vardão, onde você estava? Ou seja, porque Deus elevou ele, né, nesse sentido aí. Você estava onde? De onde você saiu, né? E aí ele conta a história dele de onde ele estava, pastor há longo tempo em igrejas. Então hoje, se você pegar, você entra no Instagram, tem o vídeo desse pastor. E quando a gente viu o perfil dele, vamos dizer assim, a gente percebeu, né? Não, é pro evento nosso, né? Vai se encaixar certinho pro que a gente quer, o propósito do evento. Então, a gente tá nessa expectativa de ouvir esse pastor que é bastante histórico, né? Estuda muito a história dos pais da igreja. Se você tiver a oportunidade quem tá assistindo, vai assistir depois aí, tiver a oportunidade de ouvi-lo, vai falar de onde ele está tirando isso aí, né? As histórias dos pais da igreja, e é algo que parece que vai entrando em você e vai trazendo uma edificação tão grande que você fala assim, pera, eu não sou crente não, eu tô devagar, né? E é bom quando confronta a gente assim, né? Você olha assim, opa, tem que melhorar nessa parte aqui. Exatamente. O pastor Carlinhos, que bênção. Eu tô vendo aqui, a rede social dele é bem grande já, né? Mais de 180 mil pessoas que seguem ele no Instagram aqui. Eu já dei uma olhada. Enfim, creio que vai ser mais uma edição de bênçãos. Sim, creio que vai ser. Então, para frisar bem, dia 22, 23, 24 de agosto, essa semana, gente. 22, 23, 24 de agosto. Sábado às 19 horas. Domingo às 18h30 e segunda às 19 horas. Tem inscrição esse ano? Taxa, alguma coisa? O pessoal pode... Não é obrigatório, né? Como você sempre fala, mas o pessoal também, se quiser, pode estar ajudando, né? Pode estar ajudando, que vamos usar o termo, é uma semente que é plantada que vai florescer, vamos dizer assim. Então quem puder se inscrever para estar participando lá, vai ser bem-vindo. E vai estar ajudando, né? Dar um suporte para o evento também. Para se inscrever é com você? Com você. O seu contato, seu número? Isso. Tá, a gente vai deixar na descrição, gente, aqui do vídeo, tá? O número dele, para que você possa estar entrando em contato, fazendo a sua inscrição aí. E o valor é um valor simbólico, né? Isso, R$15. R$15, que já é válido para os 3 dias, né? Isso. Já é válido aí para os 3 dias. Sábado, domingo e segunda-feira, tá? Vai ter sorteio também? Vai ter sorteio. Vai ter sorteio, gente. Vai ter sorteio de brindes. Eu ganhei o ano passado. Eu ganhei um livro. Foi mesmo. Pensa num livrinho gostoso de ler. É um livrinho diário. Devocional? Devocionalzinho diário de mensagens linhas curtas. Não, minuto a minuto, não. É esse mesmo. Minuto que faz diferença? Minuto que faz diferença, é esse mesmo. Entendeu? Então, muito bom. Nossa, a minha esposa mesmo, peguei esses dias, ela vendo esse livrinho lá, eu deixo na sala, ali no jeito já, né? Sim. Porque são textinhos curtos, que você lê, mas é um minuto que faz diferença. Sim. É muito bacana mesmo. Eu ganhei, gente. E teve gente que ganhou a enciclopédia ano passado, né? Se eu não me engano. Exatamente. Eu tava torcendo pra ganhar aquilo ali, hein, Carlinhos? Foi uma menininha que ganhou ano passado, foi uma criança, se eu não me engano. Foi? Né, que ela ganhou. Exatamente. No ano passado. Nossa, que legal, que bênção. Então vai ter sorteio também. Pastor, queria que o pastor deixasse uma mensagem agora, final, né? Sobre o Seminário IBD, uma reflexão e até mesmo um convite para todo mundo que está nos assistindo aí também. Tá bom. A gente está naquela expectativa, né? Costumeira, né? De todos os anos aí. A gente sabe que, assim como as demais
foi uma bênção, e nessa não será diferente, né? Porque é o mesmo Deus, né? Que a gente tem servido e tem dado graça para a gente chegar até esse tempo. Temos a certeza que os oradores aí serão inspirados por Deus. O louvor, Patrick, não sei se eu falei para você, tá com a gente desde o primeiro. Patrick, sim, eu vejo sempre nas artes. Tá batendo o cartão? Fala, né? Benção, oxe. Tá participando com a gente, e a gente sabe que a importância da instrução, né? A gente já citou aqui, né? Oséias 4:6, né? Que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, como o conhecimento está sendo disponibilizado, cabe a mim eu pegar, absorver, né? Exatamente. Para que eu possa continuar nesse progresso, nesse desenvolvimento. E por que não, né? Tomar das palavras do apóstolo Pedro, escrever na sua carta, na sua segunda carta, capítulo 3, e o versículo 18. Antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, o conhecimento eu preciso buscar, né? A graça, ela se manifesta na minha vida. Deus me concede graça. Sim. Mas o conhecimento eu preciso buscar. É uma iniciativa minha, para que eu possa ter o conhecimento, para que eu possa continuar, né, fortalecendo a minha fé. E a fé, ela só é fortalecida se eu busco conhecimentos, se eu tenho sede, se eu busco, se eu almejo por aquilo. E aí, pode-se recitar as palavras do Paulo? Pode ser? Com certeza. Romanos 10:17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, né? Então, a fé é alimentada. Então, todo dia, cada culto que eu estou, a minha fé é fortalecida, é fortificada. E eu costumo dizer, né, que a fé ela não é sentimento, né? Fé é fundamento. Se você pegar Hebreus 11:1, vai clarificar para nós que a fé ela é fundamento. E se eu estiver firmado nesse fundamento, estarei firmado cada vez mais em Jesus. Amém. Pastor, quem pode participar? Todos. Está assistindo? Recebeu o link desse episódio? Quem pode participar? Você pode participar. Você pode participar desse seminário aqui, IBD. Não se esqueça, recebeu o link. Tá na semana, aí na semana do evento, já se prepara para sábado, domingo e segunda-feira você participar. Eu já me comprometo na segunda estar lá. Tá? Ou sábado, né? Depende aqui, eu vou ver a data. Ou sábado ou segunda-feira, já me comprometo a estar lá, como sempre faço, né? Sim. Teve um ano que eu não consegui estar indo, mas como a gente sempre faz, e o apoio do semeador sempre aí ajudando na divulgação desse seminário EBD. Pastor Carlinhos, quero agradecer de coração, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado por confiar no semeador, né? Da gente estar junto nesse projeto do seminário, né? Nessa divulgação, e obrigado por estar junto com a gente aqui, trazendo um pouquinho mais aí nessa questão do seminário EBD, de conhecimento de Bíblia, e que possa despertar aí um desejo de você ler Bíblia, ler livros, tá? Para que você possa ter mais conhecimento na palavra de Deus. Quer mandar os seus abraços? Fica à vontade. Queria agradecer a Deus, né, primeiramente, por estar aqui mais uma vez com você, ter aberto esse espaço para a gente desde a primeira edição aí. Já são 6 anos aí. 6 anos, né? Glória a Deus. Essa parceria aí, que Deus possa recompensar, né? Esse espaço que você tem aberto aí, sua vida, família aí. Amém. Mandar um abraço para minha esposa e para toda a família lá de Capivari lá. E para todos que estão ouvindo a gente aí. E vão ouvir, né? E vai ouvir ainda. Gente, que Deus abençoe todos da igreja de Capivari também, tá? Que Deus abençoe essa igreja abençoada, na direção do pastor Fernando Machado, né? E pastor Carlinhos junto dele também. Amém. Né? Que Deus abençoe grandemente. Pastor, mais uma vez, Obrigado. Forte abraço. Obrigado. Deus abençoe e até o próximo episódio.